Bom, hoje vou falar sobre aquilo que está a dividir a sociedade do mundo inteiro, entre sobre este assunto agora do vírus, sobre de um lado estão as pessoas a favor, digamos assim, para nos extremos, para facilitar, de um lado estão as pessoas a favor da vida, no outro lado as pessoas a favor da economia. As pessoas a favor da vida argumentam que temos que tentar salvar todas as pessoas que seja possível salvar, nem que para isso tenha que a economia tenha que parar, e com as crises que podem vir aí. O mais importante é tentar salvar toda a gente, quarentena ao nível máximo, etc. Do outro lado, as pessoas da economia dizer que a economia não pode parar, não é? Por causa de salvar meia dúzia de velhinhos para durar mais uns anitos. Está-se a sacrificar toda uma geração no desemprego, vai para aí uma crise. Uns já dizem que vai ser a pior dos 60 anos, outros dizem que é a pior dos 150 anos, não é? Milhões de desempregados, etc. De maneira que a sociedade está, do que eu vejo no Facebook, etc., está dividida entre estes dois extremos. E eu vou dar a minha opinião de alguém supostamente iluminado espiritualmente, para saberem o que é que pensa uma pessoa iluminado, no nível espiritual, o que é que pensa sobre este assunto. E a resposta vai ser muito simples, mas vou tenho primeiro que dar três considerações prévias. Portanto, o que eu vou dizer neste vídeo é o que é que se deve fazer. Mas o que se deve fazer? Será que se deve fazer quarentena, etc? Quando se diz deve, deve quem? Deve o governo. O governo. Né? O governo deve pôr as pessoas de quarentena, fechar os restaurantes, as pessoas vão para casa, quem tiver com o vírus para não pegar a outros não pode sair de casa, senão vai preso, etc. O governo. Então, mas aqui, logo aqui, começa-se a violar umas das leis da espiritualidade. Digamos que o universo tem leis, as leis da gravidade, etc. Essas nós sabemos, e leis físicas, e uma das leis são as leis espirituais, que uma das leis é a lei do amor, mas existem outras leis que estão enquadradas dentro da lei do amor, que é, por exemplo, a lei da verdade, não é? Da igualdade, da responsabilidade. E, neste caso, uma lei que está a violar é a lei da liberdade, que é uma lei espiritual também. E que está-se a violar na liberdade individual da pessoa. E todas as leis do universo, o universo é regido por leis e quando se viola as leis tem maus resultados. Nós devemos seguir sempre as leis do universo. Neste caso, a lei espiritual, Deus, pode-se falar a palavra Deus, para mim a melhor frase é Deus é amor, mas Deus é o universo, é a natureza, é o que quiserem chamar. Então, e vocês agora estão a dizer, quer dizer, isso é muito bonito, a liberdade, mas então vamos lá supor que uma pessoa com vírus quer se vingar e vai aí para o meio das pessoas, tossir para cima delas e apanhar a vírus. É? Como é que é? Ele tem liberdade? Como é que é? Ou utilizando um exemplo mais radical, que é, uma pessoa pega uma arma e começa aí a disparar, então, e a liberdade? Não se faz nada, é? Portanto, uma pergunta oportuna. E então, o desafio é então enquadrar a resposta do que se deve fazer sempre de acordo com as leis. Como nós sabemos, nós somos almas que estamos aqui numa escola, e como numa escola, os alunos que vão para a escola, eles aprendem com o professor, estão na aula, estão atentos ao que o professor está a aprender, aprendem a matéria nova, mas também aprendem no intervalo, na socialização com outros. É? Também é uma componente muito importante da aprendizagem. E
as almas é a mesma coisa. Nós podemos evoluir, ler, etc. Mas também nós viemos aqui, as almas vêm aqui é para socializar umas com as outras, não é? Aliás, a vida só é possível quando duas pessoas se juntam e é aí que surge uma nova vida, não é? Portanto, a socialização faz parte desta escola das almas. Portanto, é natural viver em sociedade, em comunidade. Portanto, este é um exercício, esse exercício que não é apresentado ao indivíduo, mas é apresentado ao indivíduo enquanto membro da comunidade. Portanto, a resposta é simples. A comunidade é que tem de decidir como encara esse problema da pessoa com a arma, etc. A comunidade tem que se reunir e decidir o que deve fazer. Se a comunidade fosse composta só por pessoas iluminadas, isso não aconteceria, esse problema, porque as pessoas seriam responsáveis e não cometeriam crimes, etc. Mas vamos supor que é, por exemplo, uma comunidade como Tâmara ou Auroville, que estão a tentar ter um tipo de sociedade baseada na lei do amor e, enfim, entram lá muitas pessoas novas e eles têm o máximo cuidado, mas podem encontrar alguém que cause problemas. Então, a situação pode acontecer até aí. E então as pessoas a comunidade tinha que se reunir. E vocês estão agora a dizer, então, e o governo não é o representante da comunidade portuguesa, por exemplo? Não. Porque aí surge a questão seguinte e qual é o tamanho máximo de uma comunidade? Não é? Porque senão o governo é o representante da comunidade portuguesa, se não formos por aí, a ONU é o representante de todos os governos do mundo e bastava a ONU fazer um governo, ser o governo e ditar as leis para o planeta todo, né? Como falam os chamados conspiracionistas, né? O governo mundial, etc. E se houvesse vida noutros planetas, quer dizer, havia um representante da Terra que se reunia e era o governo da galáxia. Isto nunca mais acabava. Ou seja, qual é o limite máximo de uma comunidade? Tem que ter um limite máximo. E o limite máximo de uma comunidade é simples. Uma comunidade é todas as nossas relações sociais na vida em comunidade. Se tirarmos a tecnologia, não é? As cidades não são o normal de viver em comunidade. O normal seriam as aldeias, não é? No máximo vilas. O que permite a sociedade, as cidades são um dos maiores consumidores de energia, etc. E não tem nada a ver com a natureza. A cidade só é possível graças à tecnologia e a tudo o que nós sabemos, petróleo, etc. etc. Não vale a pena entrar por aí. As relações sociais, no fundo, é como seja uma aldeia, como seja as relações, a comunidade é as relações com as pessoas com quem tens relações sociais. E para ajudar a ver vamos supor que este problema surgia na comunidade e as pessoas iam fazer uma reunião e decidir o que fazer as pessoas reuniam-se num espaço, é o número máximo de pessoas que seja possível todas as pessoas expressarem a sua opinião e todas as pessoas conseguirem ouvir as outras. Portanto, há um limite máximo. Nunca pensei sobre isso. 100 pessoas, 50, não sei. E a reunião começava para decidir e só terminava quando todas as pessoas tivessem dito o que tinham para dizer. No fim, o coordenador da reunião dizia: alguém tem mais uma coisa a dizer? Não. Aí a reunião acabou só quando todas as pessoas têm direito a falar, todas as pessoas têm que conseguir ouvir o que os outros dizem. E, se possível, chegar a um consenso sobre o que fazer. Mas isso aí já é outra parte. Mas a comunidade tem esse limite. Tem esse limite. As coisas nunca podem... A nossa evolução é individual, não é? Mas já que este é um assunto que não é individual, mas é de comunitário, então
como eu falei nos primeiros vídeos, no método natural, no método da sociedade, etc., as coisas nunca podem fugir muito do individual. Portanto, esse seria. Portanto, um país não é uma comunidade. Portanto, eu nunca posso dizer o que o governo deveria fazer, já que existe um governo, o máximo que o governo pode fazer, devia fazer, é recomendar. Nunca pode obrigar, porque está a violar o princípio da liberdade. Isso era o máximo que ele podia fazer. Mas eu vou dizer o que. Portanto, o vírus é uma ameaça a todos nós, é uma ameaça a mim, a todos. Eu vou dizer como é que eu vou lidar com essa. Se deve lidar com essa ameaça. Como é que eu lidaria, etc. O segundo ponto, a segunda consideração é muito rápida, é sobre vítimas. Eu desde criança, enfim, antes de saber o que eu sei, que aprendi nos últimos anos, já havia uma coisa que eu pensava que, quando existe um crime, por exemplo, quem decide a pena são os tribunais. Mas quem ia decidir a pena eram as vítimas. E aquilo ficava-me na cabeça assim, qualquer coisa que não estava. E agora entrei na iluminação espiritual e no todo o conhecimento, realmente é verdade. Se existisse um crime, por exemplo, nas comunidades, na comunidade, deve ser, não é um tribunal de fora, não, deve ser a comunidade, não é que vai estabelecer a pena. Não é? Deve ser os principais atores, é a vítima e quem cometeu o crime, não é? E a vítima é que deve estabelecer a pena, com a ajuda da comunidade, porque a comunidade também é vítima. Se há um crime na comunidade, a comunidade também é vítima. O sentimento de segurança, de confiança, etc., é vítima. Portanto, as vítimas é que devem estabelecer a pena junto com a ajuda da comunidade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é sobre as crises. Separar a economia pode gerar uma crise enorme. E falar um bocado sobre crise. Existem dois tipos de crise. Existe a crise real e existe a crise financeira. Logo, se não é real, não é real. O que é isto de crise real e crise financeira? Só existe uma crise, uma verdadeira crise, uma crise real, só existe uma. Que é, no fundo, a fome. A produção de alimentos. Não é? Nós conseguimos viver com a mesma roupa durante um ano. A roupa não é problema. Nós conseguimos viver durante... Agora, uma casa também... Uma casa constrói-se, dura 100 anos. Agora, os alimentos é que é preciso diariamente e 3 vezes por dia. E, portanto, a única crise que existe, que é real, é se fosse uma crise de alimentos. Como vocês veem, aqui não há uma crise de alimentos, os campos continuam a produzir, etc. Aliás, na sociedade tem excesso de produção. O problema é excesso de produção e no leite, na carne, etc. E distribuição para manter os preços, etc. Aquilo que a gente sabe. Portanto, e as coisas mantêm-se, a crise não vai alterar e os campos continuam a produzir, etc. Depois existe a outra crise, que é a crise financeira. Vamos dar um exemplo para ajudar a perceber melhor isto. Vamos supor que o planeta era Portugal, 10 milhões de habitantes, e que as pessoas só precisavam, para comer por dia, precisavam de 1 kg de arroz. Era a única coisa que as pessoas precisavam, 1 kg de arroz por pessoa. Então, no fim do ano, quando chegava a altura do colheita do arroz, o coordenador dizia: ei, maravilha, este ano correu mesmo super bem. Nós tivemos 9 bilhões de toneladas de arroz, cada pessoa pode consumir 3 kg de arroz. Estamos muito bem. No ano seguinte, bem, esta safra também correu bem, mas há 1 kg de arroz por pessoa. Por isso podem comer até encher a barriga. Com 1 kg de arroz há para cada um. Estamos na boa. E no ano seguinte houve uma crise real. Houve uma seca, inundações, etc. E só há 1 bilhão de toneladas ou de quilos, ou alguma coisa assim. Só existem 300 gramas por pessoa. Ora, isto é uma crise real.
E aqui poderia haver fome, então isso aí é a crise real. Mas, teoricamente, quando houve 1 quilo por pessoa não havia crise. Não havia uma crise real porque havia alimentos. Mas isto era se o acesso ao arroz fosse, por exemplo, com senhas. Não é? Portugal, durante a Segunda Guerra, já utilizou senhas. Cuba utilizou senhas durante muitos anos. Não sei se ainda utiliza, capaz de utilizar, não sei. E agora se falou, quando houve essas pessoas que foram a correr buscar os alimentos, que houve quem falasse que se calhar tinha que se pôr um sistema de senhas, não é? Porquê? Porque os governos sabem que porque o que dá acesso aos alimentos é o dinheiro, não é? E os governos sabem que quando há pouco alimento, se o acesso for feito através do dinheiro, vai haver pessoas que têm dinheiro e compram para em vez de comprar para um dia, compram para um ano, e depois vai haver pessoas que não têm dinheiro, e para além de não haver produtos, que os outros compraram todos, então é o caos, a violência. Então tem um sistema de senhas, dão um senha a cada pessoa, e cada pessoa só pode comprar então por dia 1 quilo de arroz. É o sistema de senhas. Mas por aqui se vê que, como o acesso aos bens é feito através do dinheiro na sociedade, nós nascemos nesta sociedade que é um jogo, que não é real, não é um jogo, a sociedade decidiu jogar ao monopólio, compra, vende, empregos, etc. Um fluxo de dinheiro, é chamada economia, e o que dá acesso é o dinheiro. E então pode haver alimentos, mas se as pessoas não tiverem dinheiro, as pessoas morrem à fome. Que é o que acontece no mundo. O mundo morrem todos os dias milhares de pessoas à fome, não é por haver falta de alimentos. Excesso até, só que esses países não têm dinheiro para comprar. Portanto, o dinheiro é que dá acesso, e apesar de haver comida, as pessoas não lhe cedem, porque não têm dinheiro. E isso é o que faz. E isso é que é a qualidade de uma economia. Depende da economia, depende de muita coisa, depende do governo, depende das pessoas, de tudo, mas a qualidade de uma economia boa economia, é que ela consegue fazer chegar o dinheiro às pessoas, mais ou menos igualitários, como na Islândia, nos países nórdicos, etc. Mas em Portugal, já antes de haver agora a crise do vírus, já se falava que havia muita pobreza, né? Apesar de estar na normalidade, já havia crianças que só comiam quando estavam na escola, etc. Mesmo com a normalidade, havendo muitos alimentos, etc. Agora imaginem com uma crise em que perturba a economia, em que as pessoas estão habituadas a buscar os seus rendimentos aos empregos, não há empregos, as pessoas ficam sem rendimentos, etc. Portanto, é natural que possa acontecer uma crise, como falam os economistas, a maior de 150 anos, a maior dos 50 anos. Não é uma crise real, mas é uma crise. Neste mundo irreal em que nós vivemos, é uma crise. Então, isto era o que eu tinha a falar sobre crises. Então, e agora vou responder então à pergunta. Então, o que é que se deve fazer? Deve-se parar a economia para tentar salvar o máximo de pessoas? Vou responder a isso. E começar por dizer que, aproveitando as vítimas, temos que ver quem são as principais vítimas do problema, não é? O vírus, as principais vítimas do vírus são pessoas idosas, com 70, 80 anos. Portanto, se as pessoas idosas são as principais vítimas, não é? Mais de 90% são pessoas idosas que o vírus atinge, então elas é que têm que decidir o que fazer. Elas é que têm que decidir o que é que a sociedade deve fazer. Portanto, elas é que são as principais interessadas. Elas é que são as vítimas, elas devem decidir. Isso é o primeiro ponto. Portanto, logo por aí, eu não sou idoso ainda, estou perto dos 50, mas para lá caminho. Portanto, eu não posso falar por elas. Não é? O que eu posso falar é apenas o que é que eu penso que podia acontecer, qual seria a minha opinião se eu tivesse 70 anos ou 80 anos. Então, o que é que eu penso que eu faria, qual seria a minha opinião se tivesse 70 ou 80 anos? Em resposta concreta à pergunta se deve parar a economia para conter o vírus, a minha resposta categórica é não. Não. Deve-se fazer tudo o que possível para que o vírus não progrida, obviamente. Usar máscaras, etc. Todas essas coisas. Quem puder trabalhar em casa, trabalhe em casa. Mas não proibir as pessoas de trabalhar, só apenas recomendar. Porque
E do meu ponto de vista estou a ser egoísta. Por causa de eu poder eventualmente ser salvo, meia dúzia de pessoas que são salvas, porque os mesmos ventiladores só salvam 10%, segundo eu ouvi dizer, eu estava a sacrificar os meus filhos, os meus netos, que eles iam ter mais pobreza e não ter empregos, etc. Portanto, não vale a pena. Não vale a pena. Eu pessoalmente não quero que se sacrifique a economia. Eu sei que a crise não é real, mas é o que é. A vida, vivemos neste mundo irreal e aqui pode ter graves problemas para os meus filhos. Por isso não vale a pena. Isso é uma resposta muito, muito concreta. E então, diz que não vale a pena, mas então e se chegar a tua vez e chegares e não há tratamento para ti? Não é? Pode acontecer. Exatamente, pode acontecer. Imagina, tenho 70 anos, até pode acontecer a qualquer pessoa, né? Tenho 50, tenho várias doenças, pode-me acontecer a mim. Mas não sou do grupo de risco, no primeiro grupo de risco. Portanto, o que é que eu, se telefonasse, então estou com sintomas, telefonava, e olha, só estamos a tratar até os 50 anos, o senhor já tem 70, eu, perfeito. Então, o que é que eu queria, gostava, o que é que eu pedia, né? Utilizar a palavra pedir porque olhando para o mundo é a palavra pedir, mas devia ser exigir. Uma pessoa com 70 anos, 80 anos, hoje são tratadas, enfim, como se fossem, não valessem nada, etc. Mas uma pessoa com 70 anos, para mim, e que devia ser, e o que é nas tradições indígenas, é que são as pessoas, utilizando o horrível exemplo do exército, é como uma pessoa com 70 anos é como se tivesse 70 medalhas. É uma pessoa que tem que ser respeitada, né? Não quer dizer que ela seja mais sábia do que uma de 40, mas tem que ser respeitada. Uma pessoa de 80 tem 80 medalhas. Tem que ser respeitada. Portanto, a palavra aí não seria até exigir, não seria pedir, devia ser exigir. Não é? E o que é que eu pedia? Pedia uma coisa muito simples. Pedia uma coisa, agora vou falar como se tivesse 80 anos, que luto, pela qual luto desde sempre. Desde que tinha 30 ou 40. Que é simples, uma coisa muito simples, baseada na espiritualidade, até na espiritualidade, é a igualdade. Só peço ser tratado com igualdade. E o que é que eu quero dizer com isto de igualdade? Como vimos, nós vivemos em sociedade, né? E a sociedade, a melhor maneira da sociedade funcionar é eu aprendo um emprego, médico, mas não todos podem fazer médicos. Uns têm que ser canalizadores, outros têm que ser construtores, outros têm que ser cozinheiros, etc. Se cada um se especializar numa área, avançamos mais rápido no conhecimento nessa área e a vida pode ser mais fácil para todos. Portanto, está bem que seja assim especializado. Mas quando eu aprendo uma profissão médica, ou seja, eu não estou... O conhecimento que eu estou a adquirir é conhecimento que vem da humanidade. Né? O conhecimento não fica a ser meu e eu, como é no mundo em que vivemos, em que a segredo é a alma do negócio. Não, o conhecimento é do mundo, da humanidade. Portanto, se eu como médico, aprendo determinados ensinamentos, é uma obrigação partilhá-lo com todos. E o que é que eu pedia simplesmente na igualdade? Se eu fosse médico, ou enfermeiro, ou engenheiro químico, não sei, eu sabia o que é que eu havia de tomar para morrer sem sofrimento. Não é? Até enfermeiro, que me faz lembrar aquele caso espanhol, daquela pessoa que era quadraplégica e queria morrer e o Estado não deixava, então houve, acho que um enfermeiro que procurou um produto e ele viveu, ele próprio, não é? Portanto, ele suicidou-se, estava farto de viver naquelas condições. Portanto, até um enfermeiro provavelmente consegue fazer isso. Portanto, o que eu queria ter acesso a esse conhecimento. Em forma de quê? Em forma de, por exemplo, há uns anos foi discutido na Holanda que as pessoas, um projeto de lei em que as pessoas que estavam com doenças crónicas, maiores de 70 anos, qualquer coisa assim, podiam ir à farmácia e comprar um comprimido para tomar quando decidissem falecer, terminar a sua vida. Portanto, o que eu queria era simplesmente ter acesso a um medicamento desses, a um comprimido desses. E mais, fazia outra coisa mais. Que era, por exemplo, um dos problemas que tem vindo na televisão, problemas entre aspas, é que, como está a morrer muita gente em Itália e em Espanha, não há sítio para pôr os mortos. Então o que é que eu faria? Faria, antes de vir o vírus, não é? Só pode ser,
eu abriria no meu quintal uma cova. Havia uma cova funda, bem funda, né? Que já prepararam, não precisava de sobrecarregar ninguém. Estava lá a cova para mim. E então, se por acaso acontecesse que o vírus me atingisse, mas antes falar uma coisa, que é um dos princípios também da espiritualidade, que é a responsabilidade. Não é? Portanto, isso até é um princípio que agora está tudo com as mãos na cabeça por causa do vírus, mas todos sabemos, é noticiado, que a melhor forma de não apanhar o vírus é através do sistema imunitário. Portanto, a principal é investigar como é que se tem saúde e como é que se tem um sistema imunitário forte. Portanto, e não é agora, era já. Não é? Como eu fiz já há 10 anos que eu que investigo saúde, infelizmente não tive sucesso em curar as minhas doenças, mas já há 10 anos que investigo e estou a continuar a investigar. E faço o meu possível para ter o máximo de saúde. Portanto, não é de agora, é já de trás. Portanto, isso é o princípio básico da espiritualidade, também é a responsabilidade. Agora, se mesmo fazendo tudo o possível para não apanhar o vírus, tendo a saúde máxima, tendo o bem-estar máximo, não é? Porque o stress é um dos principais causas das doenças, etc. Tendo o máximo de responsabilidade, se isso me acontecesse, e eu apanhasse o vírus e tivesse uma doença respiratória, telefonasse para a linha 24 e dissessem, olha, só temos capacidade para tratar mais de 50. Então, muito bem. Eu agarrava no comprimido, chamava a minha família, despedia-me, dava um abraço à minha família, eles tinham que estar com um fato especial, tomava um comprimido, ia para junto da bala, eu até podia ir para dentro da bala, e tomava o comprimido e dormia. E antes, só pedia uma coisa aos meus filhos, olha, vocês, quando virem que eu estou morto, quando eu começar a cheirar mal, coisa assim, não mal o comprimido está a estragar, quando eu estiver morto, vou-vos pedir uma coisa, que tapem a bala, que isso aí eu não posso fazer, tapem a bala e no cimo da bala coloquem lá uma laranjeira, que eu adoro laranjas, é a minha árvore preferida, é as laranjas. E no cimo coloquem uma laranjeira, que assim, daqui a uns anos, quando ela começar a dar laranjas, vocês vão se lembrar de mim, que estas laranjas, que era o vosso pai que vos dá bastante sumo de laranja. Pronto, esta é a minha visão.